deveria ser assim. Estou me arrumando aqui, me organizando. Meu amigo pastor Gessé já entrou, já está aqui. Esperar mais um pouquinho? Enquanto esperamos, mais pessoas chegarem, uma canção. Tenho andado tão sozinho ultimamente que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, se eu sofrer sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olá, gente, boa noite, boa noite. Enquanto estamos esperando aqui algumas pessoas se aproximarem, se achegarem, estava fazendo aqui esse barulho aqui no violão. Meu amigo Gessé já está aí presente. Bom ter vocês aqui conosco. Uma noite bem legal, bem agradável. Gessé, posso chamar você? Está aí pronto? Minha jarra aqui, gente, eu não posso oferecer para vocês aqui, é impossível. Mas é água, viu? Vou chamar meu amigo Gessé. Aqui o tempo do YouTube é do Instagram, né? Vou postar também no YouTube. Boa noite. Boa noite, meu amigo Gessé. Como é que tá você? Eu estou bem. E o áudio? Tá bom? Tá bem aqui, tá pegando bem. Ah, que ótimo. E eu tenho que chamar como? Pastor Gessé, psicanalista Gessé, professor Gessé,
Ou somente Gessé mesmo? Me chama de Gessé mesmo, tá bom. Deixa formalidades para outras ocasiões. Meu amigo, que bom tê-lo aqui nessa live, né? Nesse bate-papo assim Uhum, informal, bem, eu acredito que vai ser bacana, vai ser muito bom. Ainda mais porque uhum, para quem pensa que a gente são assim talvez dois estranhos, né, que estão conversando assim nessa live, na uhum, verdade, quando eu conheci, se não me engano, eu deveria ter uns 15 para 16 anos quando eu o conheci. uhum. Era Você bem deve ter essa jovem mesmo. lembrança, né? Uhum. Era bem adolescente mesmo. Exato, exato. Hoje estou com 44 Uhum, e com aos 15, 16 anos foi o período que eu te conheci, né? Conheci você. é, E apesar do hiato, né? Do período que a gente não teve assim contato, mas uns anos para cá a gente se reencontrou, né? uhum, verdade, com certeza. E eu tenho, de fato, um agradecimento a fazer a você, porque você foi quem me convidou, de fato, a fazer Uhum, parte da turma que o Dionísio, né, estava criando lá, né, a turma dos alunos de psicanálise, e você me fez o uhum, convite, e eu achei assim até um valor bem acessível para quem talvez não pudesse ter condição de arcar financeiramente. Você me fez o convite e eu entrei de cabeça. Assim, que amei bom. a psicanálise. Foi a partir daí que eu tive o meu primeiro contato com a psicanálise e também continuo, né? Até hoje eu continuo Uhum, com a psicanálise e eu tenho que te agradecer que partiu de você. uhum. É. Pois é, eu também fui muito abençoado com a psicanálise, né? A psicanálise me ajudou muito. Por isso que eu me interessei e eu achei que a gente, quando nós temos uma coisa boa, queremos repartir com os outros, né? É Os claro. amigos. E, então, Gessé, assim, como eu só vou repetir assim a minha alegria de poder reencontrá-lo, poder revê-lo. E quem é o pastor Gessé hoje, ou o psicanalista Gessé? Ou o que você tem feito hoje? Qual é a sua rotina, de fato? O que você tem exercido, de fato, Gessé, hoje? Hoje eu tenho atuado com a psicanálise, né? E tem sido uma ferramenta que eu tenho utilizado tanto no meu ministério, tenho utilizado, que depois eu vou até explicar sobre isso, ministerialmente, e também tem sido algo que tem me ajudado profissionalmente também, né? Eu tenho exercido algumas funções, apoiado alguns projetos sociais aqui no Valparaíso, onde eu estou morando. Eu tenho ajudado, auxiliado em alguns projetos, atuando com essa área da psicanálise. Trabalhei Uhum, ali no Centro Pop com a população em situação de rua. Trabalhei aqui no Instituto Social Maria do Monte também, né? E trabalhei também ajudando na escola Ipanema, ali no bairro Ipanema, uma área carente do município, na área da psicanálise. Também estou pastoreando a igreja, fazendo um trabalho com a igreja, e também estou lecionando, né? Leciono na escola e particular, ali no Novo Gama, e leciono também em curso de pós-graduação em Taguatinga, e aí eu não paro, né? É uma vida meio corrida. você se tornou uma pessoa bem atuante, então, né? Aham, sim, eu não tenho parado, não. Que bom, que bom. Eu tenho feito aqui e ali com alguns amigos, com algumas pessoas, nós temos também nos sensibilizado em relação a esse drama das pessoas que estão vivendo assim em estado quase de miséria, porque não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que Uhum, vestir, foram mandados embora do seu serviço por causa
dessa onda, né, da pandemia, etc. Mas o que te catapultou mesmo, Gessé, para você envolver-se nessa causa do próximo? Porque era mais confortável você ficar na sua casa, você ficar no seu cantinho e dizer, não, aqui eu estou bem, o outro que se dane, o outro que o Estado, ou o prefeito, ou o governador que trate, mas aí você tem um trabalho voltado para o social. O que moveu você? Quais são as forças aí internas que movem você para estar envolvido com essa causa? Ô, Fábio, essa área social, eu já tenho isso comigo desde a minha adolescência, né? Assim, a minha infância, eu presenciei muito, minha mãe ajudava muito, famílias, pessoas, aquelas mulheres que iam dar à luz e às vezes não tinha enxoval, não tinha como ir para o hospital, ganhar neném, então eu fui muitas vezes com minha mãe, participei muito disso, né? Sim. E em alguns casos, até quando a mulher estava lá para ganhar neném, às vezes o pessoal chegava e dizia, nossa, ele é tão jovem, já vai ser pai, já. A minha mãe dizia, não, é vizinha nossa. Então a gente sempre teve, assim, eu sempre tive esse desejo, esse envolvimento com o social, sempre gostei é uma coisa que está dentro de mim, né? É uma coisa que veio desde a minha infância, eu acho que, pelo que eu vi muito na minha infância, eu acredito que isso gerou em mim a importância de ter alguém ajudando as pessoas. Acredito que isso aí. Que ótimo, pastor. Amém. Amém, né? Porque enquanto pastor, penso eu que você tem aquele chamado da missão de levar essa mensagem espiritual, né, a palavra de Deus, que é a palavra que alimenta o espírito, porém, o ser humano, ele não é só espírito, né, ele tem corpo. Corpo esse que veste, né, corpo esse que precisa ser suprido, né, nas suas carências físicas, o alimento, a roupa, né, o cuidado. Então, a sua denominação, a sua igreja, ela se envolve com você ou é um outro trabalho paralelo à igreja? Olha, a igreja, em alguns aspectos, ela se envolve, né? A gente está assim, fazendo um trabalho de discipulado ainda, formando pessoas para que elas possam entrar mesmo nisso aí. Mas sempre que tem oportunidade, sempre que a gente desenvolve alguma coisa, os irmãos estão presentes também, estão participativos. Sempre que eu peço o apoio, que eu chamo alguém para ajudar o próximo, eu não tenho tido assim resistência com relação a isso. Não tenho tido. Mas a visão, assim, como você falou, né, questão de pastoral, eu vejo essa questão do ser humano como um ser integral, né? Espírito, alma e corpo. Então a gente não pode cuidar só da parte espiritual, mas tem o corpo também, né? Tem as necessidades da pessoa, alimentação e outras coisas mais. E tem também aquela questão da psique, do emocional, né? Onde a gente está mais abordando hoje, né? Essa questão da psicanálise, que é o psique, e muitas vezes é negligenciada. Infelizmente, no meio evangélico, essa área é negligenciada por muitos pastores. Alguns já têm se aberto para isso, mas muitos têm negligenciado. Já que tocamos nesse assunto, pastor Gessé, ou Gessé, né? Eu costumei chamá-lo de pastor Gessé, mas enfim. Fique à vontade. Mas enfim, a quem você acredita essa resistência de inúmeros pastores ou igrejas cristãs evangélicas aos seus membros procurarem uma terapia,
uma ajuda de um profissional nessa área, né? Quando há a necessidade, até anotei, quando há a necessidade, na sua opinião, o momento, a situação de se buscar essa ajuda psicanalítica. E por que você acha, na sua opinião, que há essa resistência pastoral em que o seu membro da igreja procure uma ajuda psicanalítica, psicológica, de um psicólogo, talvez? Certo. Há alguns anos atrás, eu acredito que há uns 3 anos atrás, eu li um artigo muito importante onde a psicologia começou a compreender que a oração ela também tem um efeito terapêutico, né? Então a igreja ela já tem, às vezes sem saber mesmo que é terapêutico, mas a igreja já tem um trabalho terapêutico que é os grupos de oração. Muitas igrejas têm os grupos de oração, ali onde as pessoas expõem suas dores, seus conflitos, suas necessidades e são ajudadas através da oração. Porém, tem algumas situações de transtornos graves mesmo, né? Algumas coisas que as pessoas passam, atravessam, e muitos pastores alegam que é espiritual, e alega que é demônio, e ora, e manda jejuar, e vai para trabalho de libertação, e vive em processo de libertação, e nunca muda, né? Porque não vai mudar, porque é o psique, né? É uma área onde a pessoa está precisando ser tratada, precisa de um profissional. Então, o pastor tem que ter essa humildade, porque eu acredito até que em muitos casos é ignorância, mas em muitos casos é falta de humildade mesmo. O pastor não quer se submeter muitos pastores se acham, às vezes, o salvador da pátria, né? Que eles querem tomar até o lugar de Jesus, inconscientemente. E acha que pode resolver tudo, que são super-homens, né? Mas, muitas vezes, eles têm que abrir mão e entender que o membro dele precisa de um trabalho de um profissional. Graças a Deus, recentemente, eu tenho sido procurado por vários pastores mesmo, pedindo ajuda para membro de sua igreja, pedindo: pastor, estou precisando de uma ajuda, o senhor é um profissional, e eu preciso de ajuda, estou com um membro da minha igreja passando por um problema, eu já fiz de tudo, não estou conseguindo, então eu queria a sua ajuda. E aí alguns pastores já estão se abrindo para isso, né? Porque eles entendem que não é só espiritual, como nós falamos anteriormente. O homem é espírito, é alma e é corpo, né? Ele tem a psique, e ali precisa ser tratado, e para tratar aquilo ali, só o profissional da área, né? Da área da saúde mental. Muito bem colocado, Gessé. E eu até diria que essa tentativa de você resistir, de você confrontar, ou de você não aceitar um profissional, né, dessa área, parece querer passar uma mensagem que a fé cristã rivaliza com essa ciência, né, com esse trato humano, com esse cuidado humano, como se Deus ficasse menor. Mas seria completamente uma incongruência, né, porque se eu tenho um dor de dente, eu vou ter que procurar a odontologia. Se eu tenho um problema, né, qualquer tipo de problema, vou procurar o clínico geral, é o profissional. Se eu tenho um problema nos meus olhos, eu estou usando esse óculos aqui porque eu tive que procurar o profissional oftalmológico. Já para essa mente cristã, não, se eu estou enfermo nas emoções, Jesus é o meu psicanalista. Eu não preciso, né? Não preciso daquele profissional. Que para mim, na minha maneira também de pensar, seria não seria assim correta a maneira de pensar. Porque ele também é um profissional, né? Nós, eu e você que trabalhamos com a psicanálise, nós sabemos que é uma área de atuação que visa o bem-estar humano nas suas emoções. Sim. Então, por que sentiu dor de dente,
ele não vai orar, ele não vai ungir o dente com óleo, né? Ele vai correndo lá para o odontologista, porque o odontologista tem que arrancar. Então, por que não ser humilde, como você colocou, e dizer, olha, eu não estou bem, estou esfrangalhado nas emoções, né, na minha mente, né, não estou compreendendo certos tipos de comportamento que eu tenho, não sei de onde vem isso, e eu preciso de uma ajuda terapêutica. Né? Isso não rivaliza com a fé que eu tenho. Né? Eu possuo. Como também, não interrompendo você, já interrompi. À vontade, aqui a fala é sua. Existe também alguns terapeutas que são avessos à fé, né? Por exemplo, a pessoa às vezes vai para o hospital para fazer uma cirurgia. Eu acredito plenamente que muitas vezes a pessoa é curada. Já vi casos a pessoa ser curada e não precisou nem fazer cirurgia. Mas não são todos os casos, né? Então, assim, da mesma maneira também eu acredito que Deus pode entrar, resolver, fazer algumas coisas. Mas nem todas as vezes Deus quer operar dessa maneira. Deus tem seus canais. Nós somos canais na mão de Deus para ser utilizado por Ele, da maneira que Ele quiser. Me parece que o problema aí são os extremos. Dos dois lados. Dos dois lados, tanto da parte da ciência quanto da parte da espiritualidade. São os dois lados, são extremistas. Vive em choque. Em choque. Mas o interessante, Gessé, é que Deus está assim, eu estou nem aí para essa briga aí, né? Ah, com certeza. Deus é Deus disso. Nietzsche disse que Deus está morto e Deus está nem aí, olhando para a cara. Deus está nem aí. Engraçado que a gente estamos falando mesmo de psicanálise, espiritualidade, e eu lembro que nos anos 80, nos anos 90, houve assim uma intensa e uma busca mais intensa e genuína, sabe, para se ser igreja, para ser povo de Deus na terra, para ser sal que salga, para ser luz do mundo. Uma igreja cristocêntrica. Até as canções, você deve lembrar canções como Ao Único, né, o único que é digno de receber. Canções como Tu és soberano sobre a terra. Sim, então, sim. Eram canções que não era para eu me sentir bem. Eram canções que eram voltadas assim, era vertical, né? É isso? Vertical. É de baixo para cima. Isso aqui é para ti, Senhor, é para o Senhor. E o que acontece? Enfim, então os anos 80 e 90 foi marcado muito por essa busca, essa tentativa, as comunidades evangélicas, os louvores, os cânticos, o discipulado, o evangelismo. Na sua visão, na sua opinião, esse movimento, aquilo que era essência antes, a igreja perdeu isso? Ou a igreja se perdeu em algum processo? Nós precisamos de uma nova reforma. Na sua visão pastoral, como é que você avalia isso hoje? Sim, com certeza a igreja se perdeu, infelizmente. Como você falou de início, nos anos 80, anos 90, as conversões eram genuínas. Hoje não são conversões, são convenções. As pessoas são convencidas. Elas acham bonito o louvor, é aquele show que se prepara um show todo. Hoje a igreja tem procurado o quê? Animadores de palcos e criar palcos para showmans, né? Então eu até esses dias estava falando com minha esposa, a gente vê assim, o pessoal joga aquele canhão de luz para atrair. Não é Cristo que está atraindo as pessoas, mas é a beleza, todo o glamour, Então as pessoas perderam o foco de Jesus. Você lembra que quando nos anos 80, anos 90, quando você tinha 14 anos, você saía de lá do Lago Azul para ir para Algama, né? Não é isso? Andando, da rodoviária, andando lá para o oeste, lá no final.
Isso. E aonde era que vocês se reuniam? Numa escola, lembra? Numa escola. Numa Lembro. escola. Qual é a beleza que tinha ali? Nenhuma. Mas ali, aos olhos humanos. Mas havia a beleza de Cristo. Não havia manifestação da presença de Deus naquele ambiente, certo? Então hoje as pessoas esqueceram essa parte. Eu acredito que... Eu vou entrar num assunto bem polêmico agora, mas eu não me importo com isso. Eu acredito que o que destruiu aquilo que estava sendo construído nos anos 90, com relação ao discipulado, com relação à adoração plena, verdadeira ao Senhor, eu acredito que o que destruiu isso tudo foi a teologia da prosperidade. Quando a igreja começou a entrar por esse caminho da teologia da prosperidade, que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter carro do ano, todo mundo tem que morar em mansão, e quem não é rico não é abençoado, quem não tem carro 0 quilômetro não é abençoado. Então entrou por esse caminho e perdeu-se. A geração atual, elas não conhecem a adoração a Deus, elas não conhecem aquele avivamento que a gente experimentou. Hoje você vê os louvores, são mais mantras, né? Você parece uns mantras, muitas músicas repete umas 50 vezes a mesma frase. Verdade, isso mesmo. Né? Perdeu o sentido. Então, assim, hoje os púlpitos não são pregados a palavra de Deus. Hoje os púlpitos são de coach, né? Então nós vamos ter que ser coach para ministrar. Vai vir o fulano de tal que é expert em sucesso. Então você tem que ensinar as pessoas a terem sucesso. E aí fica aquela fantasia e as pessoas se iludem nisso. Só que elas não vê resultado, algumas têm resultado, outras não, porque não é só palavras, não é? Tem que ter ação, tem que trabalhar, não é? E algumas pessoas não vê resultado, aí se frustram e saem da igreja. Hoje a igreja é muito rotativa, você sabe, hoje em dia a igreja ela não é mais aquela coisa que a pessoa chegava, ficava, nasciam os filhos, os netos, e eles continuavam ali. Hoje a igreja é muito rotativa, as pessoas entram, saem, né? Vai aqui, se não agradou, já vai em outro lugar. Hoje tem igreja para todos os gostos, não é? As pessoas não estão procurando se enquadrar a palavra, elas estão querendo pegar a Bíblia e enquadrar a Bíblia no que elas vivem, nas práticas. Elas não querem abrir mão de algumas práticas, né? A gente precisa renunciar. Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aí as pessoas não estão dispostas a renunciar, a tomar a cruz. As pessoas querem o carro, querem a casa, querem a mansão, querem a mulher bonita, o príncipe encantado, os filhos bem criados, mas não querem o Jesus da cruz, né? Não querem abraçar a cruz e seguir a Cristo. Então, o Jesus da cruz não seria mais um tema tão atraente hoje. Não, hoje nem se fala em Jesus nos cultos, né? Hoje não se fala mais em Cristo. Vai nas igrejas, você não vê falar em Jesus, na volta de Jesus. Né? Não se fala em arrependimento nas igrejas. Não se fala em quebrantamento. Não se fala em rendição. As pessoas não sabem nem o que é isso. Você chega para certas igrejas aí e fala para os crentes sobre rendição, vai dizer, o que é isso que você está falando? Está falando de línguas? Né? O pessoal não sabe nem o que é isso, que é consagração, rendição, entrega a Deus, quebrantamento. Ver a pessoa chorando. A menina aqui estava até comentando, né? A membro aqui da nossa igreja estava chorando na presença de Deus. Aí as pessoas já foram logo perto dela, pensando que ela estava passando algum problema, estava às vezes tendo problema com o marido. A pessoa não pode nem chorar. Deve estar em pecado, hein? Deve estar em pecado. Está chorando ali, deve estar confessando. Pois é. Então, essa teologia da prosperidade, ela infelizmente matou a essência do Evangelho, porque o Evangelho não é isso. Isso por acaso me fez lembrar, Gessé. Teve um momento que eu estava dirigindo uma reunião de oração em uma igreja, alguns anos atrás,
E eu comecei a cantar uma canção do Regis Danese. E a canção diz mais ou menos assim: enche-me do teu espírito, enche-me do teu espírito, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Era uma canção de confissão, de entrega, enfim, quebrantamento, alguma coisa assim. Depois eu fui procurado pelo pastor, ele me perguntou se eu estava bem. Você estava bem? Você está bem, Fábio? Eu estou bem. Não é porque eu vi você cantando aquele hino lá e você falando em viver em santidade, em esquecer as coisas do... né? Aí, não, só estava cantando só, é o meu alvo, né? Não tem nada estranho ali, não. Então, acho que seria isso mesmo que você está colocando. Mas, enfim, já sei... Existe volta? Existe Será que a solução seria uma volta para esses princípios? Ou a gente tem que seguir para algo novo, mas que seja de Deus, seja evangélico, seja cristocêntrico? Sempre Deus teve um remanescente, né? Sempre Deus teve um remanescente. No período em que Roma dominou o cristianismo, né? Havia um grupo chamado os Valdenses. Se você ler a história, você vai ver, esse grupo não se contaminou. Então sempre vai ter um grupo ali que está buscando ao Senhor de verdade, que está com o coração voltado para Deus. Não quer dizer que é um grupo perfeito, não quer dizer que é um grupo de anjos, de forma alguma. Mas é pessoas que querem Deus, que têm sede de Deus. E eu conheço muita gente, graças a Deus, nesse meio aí, eu conheço muita gente que tem essa sede de Deus, essa fome de Deus, e está buscando. E esses que estão buscando, por causa desses aí, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai trazer uma mudança. O Espírito Santo vai trazer uma mudança muito grande na igreja. Isso aí eu presinto no meu espírito, eu tenho esse sentimento de que vai haver um grande avivamento, o maior avivamento que já houve na face da Terra. Ele está para chegar. Ok. Voltando um pouco à psicanálise. Teve algum momento, Gessé, em que a psicanálise em si, a sua análise, a sua terapia, o seu encontro com ela, com a psicanálise, ocorreu em algum momento que lhe fez bem? Foi algum momento de eu preciso disso? Ou, não, eu vou estudar a psicanálise e de repente você já estava lá dentro dela, se formando, estudando, ou não, eu precisei fazer essa terapia na minha vida e os resultados foram esses. Sim, precisei. A psicanálise eu conheci num momento da minha vida muito... É uma história, né? Assim, um momento que eu passei, uma fase na minha vida que eu perdi muita coisa. Foi um momento de muitas perdas na minha vida. E eu entrei em parafuso. Eu buscava Deus, orava, era uma pessoa que estava buscando a Deus de verdade. Eu nunca fui um cristão falso, hipócrita. Nunca fui. Eu errando, mas erro querendo fazer o certo. Se eu errei, quer dizer, às vezes que eu errei tentando fazer o certo. Mas houve uma fase na minha vida, né, de muita dificuldade, uma fase assim, bem complicada. Eu tive muitas perdas. E essas perdas me deixaram eu entrei em parafuso, né? Eu entrei em parafuso. Foi aí onde eu busquei ajuda na psicanálise. E eu fui muito ajudado mesmo. A psicanálise, o meu encontro com a psicanálise foi um mergulho num momento assim que eu estava... foi um momento muito difícil da minha vida. E ali eu mergulhei, fui tratado. Eu digo, é isso aí que eu quero. Eu quero fazer psicanálise. Eu vou ajudar as pessoas. Eu fui fazer psicanálise no intuito de ajudar as pessoas.
E graças a Deus eu tenho conseguido atingir o meu objetivo. Tenho conseguido, por onde eu passo, eu tenho deixado a marca do meu trabalho, fazendo esse trabalho, ajudando pessoas que, assim como eu, pastores, já vi situações aí de pastores que estavam em parafuso, até tentando suicídio, tudo isso, né? E graças a Deus eu pude ajudá-los. Jovens, adolescentes, pessoas que estavam se automutilando. E hoje eu pude, através da psicanálise, eu pude ajudar essas pessoas, né? Então, assim, eu sou apaixonado pela psicanálise, ela é uma ferramenta que eu tenho. As pessoas até me dizem, né, me questionam, como é que você consegue ser pastor, é professor de filosofia, é professor de sociologia, é professor de história, é psicanalista, e como é que você consegue conciliar essas coisas? Aí a minha resposta, graças a Deus, eu consegui encontrar uma resposta para dar para as pessoas, né? A resposta é a seguinte: eu coloco Deus no lugar dele e coloco a ciência no lugar dela. Eu uso a ciência e deixo Deus me usar, né? Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, então eu não posso querer usar Deus. Agora, a ciência eu utilizo para o dia a dia, uma ferramenta que graças a Deus, uma ferramenta que chegou às minhas mãos, e através desta ferramenta eu tenho sido útil para ajudar muitas pessoas, graças a Deus. Eu amo a psicanálise. Hoje, a sua agenda, por assim dizer, a sua agenda para os atendimentos é uma agenda aberta, para as pessoas lhe procurarem, para iniciarem, né, as suas análises. Uma agenda aberta. Isso, é uma agenda aberta. As pessoas devem nos assistindo, e vai ficar gravado aqui no Instagram, e também eu vou postar no YouTube, eu tenho um canalzinho lá no YouTube também, e as pessoas perguntam, esses dois são pastores e são psicanalistas, mas quando eu os procurar? É uma pergunta quase que boba, né? Mas nem tudo é bobo, né? Nós sabemos que nem toda pergunta é boba. Então, as pessoas perguntam, quando eu os procurar, eu vou procurá-los como pastores ou como psicanalistas? Existe algum conflito? Ou isso é fácil de se resolver na mente dessas pessoas, Jessé? Aí já entra um porém, porque que eu até fico, às vezes, um pouco chateado, porque às vezes você vai atender uma pessoa, a pessoa procurou o psicanalista. Quando ela sabe, mas ela fica sabendo por alguém que você é pastor, aí ela fica ali como que está diante do pastor, o tempo todo, pastor, pastor, pastor. Isso não é bom, por quê? Porque essa associação de pastor e ovelha, ela tem que ter com o pastor dela, né? Não comigo. Eu sou um profissional, eu estou ali para ajudar, é como se ela estivesse num consultório médico e lá ela vai conversar com o médico e resolver o problema dela e ir embora, né? E o problema do pastor, quem é o pastor dela. Então eu até nem gosto quando a pessoa vem para uma consulta e fica pastor, vai pastor, pastor. Atrapalha um pouco. Verdade. Nossa, o papo aqui está tão agradável que o tempo está passando rápido já. E eu ainda nem as perguntas. Então eu vou entrar algumas perguntas, pastor. Tá o pastor, né? E como psicanalista também, porque eu chamo pastor, mas enfim. Já falei, fica à vontade, eu não sou preso a títulos. Olha só, Jessé, época de pandemia. Já estamos assim saturados de ouvir sobre a Covid, sobre pandemia, sobre isso e aquilo. Estamos saturados. Mas não é de hoje, não é de agora, mas desde o início da pandemia, o número de casos de divórcios extrapolou, exacerbou. Chegou a pandemia, os divórcios começaram a acontecer. Eu até li sobre uma senhora que disse o seguinte: a Covid acabou com o meu casamento. Foi o Covid que acabou o meu casamento. Aí pergunta,
é válido culpar a pandemia ou esse mal-estar já havia um mal-estar ali presente? O que está acontecendo com as famílias? Por que os casais estão se divorciando nessa época pandêmica? Uhum. Olha, a pandemia não é a causa do divórcio de ninguém, né? O divórcio ele já tinha acontecido, só faltava consumar. A pandemia fez todo mundo ficar dentro de casa. Aí eles viram que não tinha nada a ver mais um com o outro, que não se pertenciam mais. Aí consumaram, só isso. Não foi a pandemia ajudou, acelerou o processo, que eles estavam sem coragem de tomar, ou não estavam enxergando, né? Verdade. Não se beija, não se comunica, não faz mais nada juntos, cada um vive sua vida, trabalha, estuda, chega, vai dormir, entendeu? Aí a pandemia fez todo mundo vir para dentro de casa, parou de estudar, parou de trabalhar, os meninos ficaram dentro de casa, aí começaram a ver que eles eram dois estranhos dentro de casa. O que aconteceu foi só isso. Então, deixa eu tentar entender. É quase que enfim, enquanto longe, a gente se dava bem. Uhum. Ficamos próximos, nós acho que os defeitos ficaram mais próximos. Uhum. Os defeitos ficaram mais visíveis. Aí não se dava bem. Fingia, né, que estava bem. E fingia, né? A verdade é essa. Fingia e adiava. Vou levando com a barriga, como nós dizemos no dito popular, né? Sim. Isso demonstrou que dentro desse âmbito, entre duas pessoas, houve o quê? A perda da atração, da afetividade, da empatia, de tudo aquilo que envolve, acho que a sexualidade, enfim. Provavelmente houve uma visibilidade de que nós estávamos fingindo e agora não há mais como a gente fingir. Não há como nós deitarmos na mesma cama e sorrirmos um para o outro. Então a causa era outra. A pandemia, o Covid, se tornou o álibi para você justificar aquilo que você fingia. Não é isso? É porque tem pessoas, tanto como terapeuta, né, como pastor, eu sou procurado por pessoas, por casais, e muitas vezes a gente vê que aquele casal ele está querendo um álibi para se divorciar. Às vezes até que você, como terapeuta, diga, não, divorcie. Ou você, como pastor, diga, não, divorcie. A pessoa não quer assumir a responsabilidade pelo que ela vai fazer, entendeu? Ela está rompendo um contrato e ela não quer ser responsável pelo contrato que ela está rompendo, que é o casamento. Então ela quer arrumar um álibi. O álibi tem que ser alguém ou alguma situação que ela não venha trazer, que a culpa não foi dela. Então elas estão usando a Covid, a questão é a Covid. É que nem muitos pais hoje, por exemplo, as crianças. Muitos pais não estão sabendo lidar com os filhos. Quando veio a Covid, que os meninos ficaram dentro de casa, junto com os pais, tem pais desesperados. Já em contrapartida, tem pais que não querem nem que volte às aulas mais, porque conseguiu conhecer melhor o filho, se relacionar melhor com o filho. Eu sei de casais que melhorou o relacionamento deles, recuperaram o romantismo, estão melhor. Então, assim, não foi a Covid que separou. A Covid ela foi um canal que veio para fazer reflexões, né? Aprendizado, como muita gente está dizendo. É o ano do aprendizado. E você colocou o ano do aprendizado, me reportou assim, que as pessoas dizem também que, não apenas hoje, que nós estamos na era da informação. Estamos vivendo a era da informação. Ok, estamos vivendo a era da informação. Mas o que essa era da informação produz? Ela está produzindo mais informação ou ela está produzindo mais
informação? Eu digo, eu faço essa pergunta, Gessé, porque essa era da informação é a era da tecnologia, das redes, dos celulares e dos muitos avatares que as pessoas usam, né? Então, essa era da informação, ela está formando ou ela está deformando, de fato, as pessoas, na sua opinião? A informação, nós estamos vivendo na era da informática, né, da informação, a informática que é a informação rápida, né? Um dos acidentes causados pela informação é com relação à informação precoce, né? A pessoa, crianças, adolescentes, estão tendo acesso a informações que não era o momento deles terem essas informações, né? Isso está prejudicando, está trazendo muito problema, está fazendo muito adolescente entrar em depressão. Antes da pandemia mesmo, já tinha muitos casos de adolescente se automutilando, adolescente entrando em depressão, sem saber até mesmo por quê. Sem saber até mesmo por quê. Mas nós podemos ver que informação fora do tempo, a coisa acontecendo fora da sua natureza, né? Então ela não é bem-vinda, ela não é boa quando a informação ela vem antecipada. Nós não podemos queimar etapa, não podemos pular etapas, né? Nós temos que passar a etapa, criança, adolescente, jovem, assim por diante. Só que não, o menino já pega no celular, pequenininho, já está no celular, já vira o celular de cabeça para baixo, ele faz tudo no celular, e os pais, para se ver livre do menino, do lado dele, botam o celular na mão, e muitos pais não estão nem aí para procurar saber o tipo de informação que o seu filho está tendo acesso. Quando ele vai descobrir, já é tarde, né? Infelizmente. Mas também as redes sociais, a tecnologia, tem sido muito bom, por sinal, ela foi um instrumento de grande valia nesse momento de pandemia, né? Nós vimos as lives, as pessoas puderam se comunicar, até a igreja trouxe benefícios para a igreja, as reuniões em vários lugares, a escola, né, manteve-se através das lives, muita informação conseguiu. Então, assim, tudo demais estraga, não é isso? Então, assim, tudo em excesso estraga. A tecnologia e as redes sociais, elas são boas. Aqui nós estamos batendo esse papo agora através da rede social, né? Você no Gama, eu aqui e as outras pessoas interagindo em outros locais, mas estão participando desse bate-papo nosso. Então esse é o benefício, mas tem um lado, o malefício, né? E tem aquelas pessoas que são viciadas, como é que se diz? Ficaram viciadas na internet, né? São viciadas no celular, estão doentes, estão precisando de tratamento terapêutico para se livrar como é que se diz? Se livrar do celular, porque criou-se ali um vício, né? Um círculo vicioso. Então tem um lado positivo, mas o lado negativo é esse, é o excesso. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso prejudica. A pandemia não seria apenas do Covid, né? A pandemia essa pandemia de se tornar quase que um escravo, né, da rede, de você não largar o celular. Antes, a gente via na parada de ônibus, dentro do ônibus, no estacionamento, uma pessoa com aquela revistinha coquetel, fazendo as cruzadinhas, as cruzadas, respondendo. Ou um livro, tá com um livro ali, eu estou lendo o livro. Hoje não, hoje você vê de 10 pessoas, provavelmente as 10 estão com o celular ali digitando e vivem, enfim, quase como um escravo daquilo, precisam daquilo, e aquilo ali se tornou um vício tão forte que você arranca isso das pessoas, as pessoas elas ficam naquele estado quase que depressivo, de aflição, de ansiedade,
Eu preciso daquilo, eu preciso pegar o celular, preciso ver aquela curtida, aquela publicação, aquela coisa. Enfim. Então, como você bem colocou, Gessé, chega um momento em que você precisa buscar um auxílio, uma ajuda terapêutica para você se livrar disso, né? Porque às vezes essa ânsia, né? Essa busca, ela está escondendo uma outra carência, né, Gessé? Uma outra carência. Com certeza. Com certeza. Às vezes é até a dificuldade de lidar consigo próprio. Porque nesse isolamento, a pessoa descobre, às vezes ela não chega a essa conclusão, né? Às vezes é o olhar analítico que faz essa observação. Que o indivíduo, ele descobriu que a pior companhia é dele mesmo. Por isso ele afasta as pessoas, ou ele agrega pessoas, mas agrega para o seu bem-estar, para o seu bem-querer. E se não satisfazer né, aquilo que ele deseja, então, desse jeito, verdade. Teve até, eu não me lembro em que ano, uma paródia do Whindersson Nunes, quando ele fez aquela paródia da música da Adele, né? Eu quero acender o Wi-Fi. E hoje em dia as pessoas, quando chegam na sua casa, o que elas fazem? Algumas não dão nem boa noite, já perguntam, você qual é o acendo do seu Wi-Fi? Não é verdade? É verdade. Pedindo, e eles não pedem, mas fica assim, mexendo no celular para ver se a gente oferece. Entendeu? Porque não consegue mais ficar sem acessar as redes sociais. E se tornou um ciclo vicioso, né? Infelizmente. Infelizmente, às vezes a gente se pega, estamos ali, a gente tem que se policiar, né? Mas às vezes a gente está ali, digitando e naquele frenesi que a gente tem que tomar todo aquele cuidado necessário. Eu estava até aqui tinha feito umas pautas aqui, o meu tablet aqui deu uma... Tecnologia serve para algumas coisas, mas às vezes trava também. Sim, com certeza. Tá aqui. Já vai abrir aqui novamente. Hoje, onde é que está sendo a sua atuação de atendimento psicanalítico, Gessé? É online? É presencial? Como é que você está realizando? Olha, nesse período de pandemia eu fiz muito atendimento online, né? Porque o risco, né, tanto de nós passarmos para o paciente, quanto ele passar para nós também, não é? Mas eu tive Covid, né, recentemente, não sei se você ficou sabendo, acho que no mês de dezembro eu tive Covid, mas graças a Deus fiquei bem. E hoje eu faço alguns atendimentos assim, com bastante cuidado, claro, mantendo o distanciamento. Eu tenho feito alguns atendimentos presenciais já, mas ainda faço online. Mas eu prefiro presencial. Eu acho o online assim, muito impessoal, fica uma coisa meio... Eu gosto mais do contato, da presença, de ouvir, né? Eu gosto mais disso. Mas as coisas estão melhorando, né? Se Deus quiser, essa vacina vai ser logo liberada aí, a gente vai estar... Entendi. Olha só, pastor Gessé, agora voltando à espiritualidade, à teologia, eu talvez acho que você já tenha até respondido essa pergunta no nosso bate-papo aqui informal. Eu elaborei essa pergunta. Qual o papel da igreja frente aos desafios de nosso tempo? Como ser uma igreja missional relevante nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pessoas que estão enlutadas, né? Um tempo de muitas dores, gente morrendo, famílias que estão se desfragmentando, mas como ser uma igreja nesse tempo, nesse período, nesse século, ser uma igreja relevante, missional? O primeiro ponto, a igreja precisa ser acolhedora, né?
são momentos de ter acolhimento, e procurar entrar nas necessidades quando solicitados. Claro, você não pode também estar querendo entrar na necessidade das pessoas sem que elas te solicitem. Mas, ao ser solicitado, você entrar e fazer a diferença. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade, esse é um grande momento para a igreja se mostrar solidária e marcar presença. Por exemplo, eu criei um grupo de intercessão. Nesse grupo de intercessão, nós enviamos os pedidos de oração das pessoas. E nesse grupo, graças a Deus, aqui alguns vizinhos meus, mesmo aqui onde eu moro, que eu nunca nem tinha tido contato com eles, e esses vizinhos começaram a pedir oração no grupo, começaram a agradecer quando obtiveram vitória. Então, assim, e começamos a ficar conhecidos. Eu fiz até um culto aqui na casa de um vizinho já depois disso, né? Então, assim, eu acredito que é o momento da igreja entrar, procurar se impor, procurar esse momento de acolhimento, né? Ser uma acolhedora, até mesmo porque tanto a dor da doença quanto o luto, né? Que as pessoas têm sofrido luto, é hora da igreja marcar presença aí e entrar nas necessidades das pessoas, oferecer ajuda, né? Isso é muito importante. Correto. Nós já estamos entrando na nossa parte final da nossa live, porque o tempo aqui está bem corrido. Se eu não me engano, é 1 hora de live, né, no Instagram. É 1 hora. E a sua comunidade, a sua igreja, pastor, qual o nome? Vocês estão se reunindo em qual local, localidade? É presencial? Enfim, como está sendo realizado? A nossa igreja, nós temos uma visão missionária, né? O nome da nossa igreja é Missão de Evangelização Vida para as Nações, e nós estamos nos reunindo na Esplanada 3, aqui no Valparaíso 1, na Rua 17, quadra 51, lote 13, e os nossos cultos aos domingos pela manhã, às 9h30. Só temos culto aos domingos. Passamos uns 2 meses ou 3 meses, mais ou menos, só fazendo live, por causa que aquele momento que teve as proibições, né? Mas depois que houve a abertura, nós começamos novamente a fazer culto presencial. Aí nós estamos fazendo, nossas reuniões têm sido presencial. Além do culto, a gente tem alguns momentos de comunhão, comemos juntos. A gente tem muito esse lado, assim, ainda, essa visão de comunidade, e a gente pratica isso, graças a Deus. Vamos estreitar, então, esse relacionamento aí, viu, pastor? Com certeza. Mas chamar você para comer aqui, no lugar da comunhão, a mesa. Vou, com todo prazer, com todo prazer. Aqui, mais uma vez, eu reitero aqui, repito também a minha satisfação e o agradecimento de você ter me apresentado, né, a psicanálise, por ter me convidado. Fiz algumas análises com você, né, análises pessoais, e foi, sim, muito produtivo, positivo. Eu vi os efeitos das análises, até para quem nos assiste, e eu queria muito mesmo que aqueles que têm alguma necessidade, qualquer uma, e às vezes pessoas que nem têm, porque a psicanálise, as pessoas têm aquela ideia de que eu não preciso porque eu não estou doente, né, Jessé? Eu não estou doente, eu não preciso, mas não é somente, é uma manutenção das suas emoções, é uma manutenção da sua alma, da sua psique. Então, vamos lhe engordar. Cláudia Souza. Teve um pessoal que escreveu aqui, eu lia, tá, gente? É porque só que eu li aqui, né, para mim. Eu não lia porque eu ia cortar, né, a conversa e a gente não ia ter todo esse tempo para a gente... Mas, enfim, eu gostaria muito mesmo, Jessé, de lhe agradecer. Eu quero que a gente tenha esses
mais encontros, mesmo sendo assim por lives, Uhum. há muito o que conversar. Com Há muito o que certeza. falar. Há muito o que jorrar para fora aqui. Então, Uhum. mesmo sendo a gente nessa distância, mas assim, a gente pode, assim, os efeitos positivos pode alcançar alguém ali que está assistindo, que está ouvindo. Eu só tenho que lhe agradecer Uhum. por você ter aceitado, você que me apresentou a psicanálise. Eu já fui ministrado, né, por você também, enquanto pastor, Uhum. e eu vejo o seu ministério, a sua relevância na sua cidade, que você tem feito, e eu fico muito feliz por essa reaproximação. Faz bem para mim, eu tenho muita gente, eu conheço muita gente, eu levo susto quando olho para o meu Facebook, tem lá quase 1.000 pessoas, 1.000 amigos. Eu levo susto porque se eu tenho 2 ou 3 para conversar como amigo é muito. Aham. É Então faz bem verdade. esses encontros, faz bem esses momentos, a gente faz manutenção da alma da gente. Então, Isso mesmo. eu gostaria que você finalizasse com alguma coisa, alguma palavra, algum convite, enfim. A palavra que eu gostaria de frisar é essa daí, porque, voltando para a questão da psicanálise, né? Muitas pessoas acham que procurar um psicanalista ou procurar um psicólogo ou um psiquiatra é coisa de doido, né? As pessoas têm essa imaginação. E, no entanto, não é, que nem você falou, é manutenção. O carro, a gente anda com ele, precisa de manutenção para manter-se, né? Então, o ser humano também precisa de manutenção, e principalmente na nossa mente, porque é ali na mente onde a gente recebe muita carga, muita mensagem, muita informação, muitos acontecimentos. E eu quero dizer para você, não tenha medo de procurar um analista e de ser ajudado, tá bom? E precisando, nós estamos aí. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes, abençoe sua vida também. Eu fico muito grato também você ter me convidado para esse bate-papo, tá bom? Achei bacana, foi muito bom mesmo, somou bastante. Eu vou deixar o seu contato, o seu Instagram, vou deixar tudo visível, caso alguém se interesse, né, queira Uhum. buscar um aconselhamento pastoral, temos o GESÉ. Se alguém quiser também procurá-lo como um terapeuta, um psicanalista, também a gente faz essas diferenciações para não confundir a cabeça de ninguém, né? Isso mesmo. E, enfim, vou deixar lá a descrição direitinho, caso alguém queira lhe contatar. Então, Gessé. Tá bom então, meu amigo. Um Então, abraço. que seja a primeira parte de muitos encontros aí para a gente discorrer sobre psicanálise e espiritualidade. Penso eu que nós tocamos assim a epiderme, né? Umas coisas assim. A gente tem mais tempo para aprofundarmos mais assim. Isso, se Deus quiser. Então Meu tá bom, meu amigo, querido. grande abraço, beijão no seu coração e também todos que Ah, nos assistiram também. Um beijão em todos vocês. amém. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. É isso. Encerrar.